você sente culpa quando você cobra pelo seu trabalho? Hoje eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Você já percebeu como algumas mulheres conseguem entregar um excelente trabalho, mas quando chega a hora de dizer quanto aquilo custa, elas quase pedem, desculpa pelo valor. Elas explicam demais, justificam o preço, dão um desconto antes mesmo que alguém peça, ou simplesmente fazem de graça. Talvez você já tenha feito isso. E se fez, eu quero te dizer uma coisa. O problema nunca talvez foi o dinheiro, mas a história que você aprendeu a contar sobre quem cobra. Fica aqui nesse episódio hoje porque você vai aprender sobre isso. Existe uma pergunta que eu gostaria de investigar hoje. Por que tantas mulheres sentem culpa quando recebem por aquilo que fazem tão bem? Quando eu comecei a acompanhar as mulheres em processos de transição de carreira, eu percebi um padrão que se repetia. Elas eram extremamente competentes, resolviam os problemas reais, transformavam a vida das pessoas, mas bastava chegar o momento de falar a respeito do dinheiro e algo mudava. A voz diminuía, o olhar ficava inseguro, a frase aparecia quase que automaticamente. Eu nem sei quanto cobrar. Ou então, se ela não puder pagar, eu faço mesmo assim. E eu comecei a perceber que aquilo não era uma conversa a respeito do preço. Era uma conversa sobre a identidade. Comportamento nunca acontece por acaso. Todo comportamento, a ação, tenta proteger alguma coisa. A pergunta deixou de ser por que você cobra pouco e passou a ser o que essa culpa está tentando proteger. A psicanálise ela nos ensina que muitos comportamentos que parecem escolhas conscientes são na verdade estratégias que construímos para continuar pertencendo. Na sua história você pode ter aprendido que mulher boa é aquela que sempre está disponível, que ajuda sem esperar nada em troca, que não incomoda, que não fala de dinheiro, que coloca todo mundo na frente e sem perceber você passou a acreditar que cobrar colocaria tudo isso em risco, como se você dissesse para si mesma: se eu cobrar, talvez deixem de gostar de mim. Se eu cobrar, vão pensar que fiquei interesseira. Se eu cobrar, vou perder a imagem de mulher generosa. Percebe? A culpa não nasce do dinheiro, ela nasce do medo de deixar de ser quem você acredita que precisa ser. E isso pode ser que te incomode bastante. E eu quero te perguntar, será que você está sendo generosa ou está tentando garantir que continuará sendo amada? Essa pergunta muda completamente a conversa. Porque uma coisa é servir, outra coisa é usar o serviço para manter uma identidade. Quando a gente estuda na neurociência, ela nos ajuda a entender isso. Quando ajudamos alguém, o nosso cérebro, ele libera substâncias ligadas à conexão e ao bem-estar. É natural sentir alegria em servir. E o problema aparece quando servir se torna o único lugar onde sentimos que temos valor. Porque nesse momento, receber passa a gerar desconforto. Você entrega, mas quando recebe, sente culpa. E essa culpa cria um conflito interno. Com o tempo, muitas mulheres começam a sentir, sabe o quê? Cansaço, ressentimento, até raiva. Não porque deixaram de amar o que fazem, mas porque existe uma parte delas dizendo silenciosamente: nossa, eu também precisava ser cuidada. É interessante perceber que essa tensão aparece também nas escrituras. E você sabe que aqui eu sempre vou falar a respeito da Bíblia, de Jesus. Sempre você vai me ouvir nesses assuntos. Existe uma imagem da mulher virtuosa, que muitas vezes foi simplificada ao longo dos anos. Mas quando lemos Provérbios 31 com atenção, encontramos uma mulher que trabalha, que negocia, que compra, que vende, que administra. Ela gera riqueza para sua casa. Em nenhum momento o texto trata isso como falta de espiritualidade. Pelo contrário, isso faz parte da sua virtude. Jesus também disse uma frase muito simples: o trabalhador é digno do seu salário. Ele não estava falando apenas de dinheiro, estava falando de dignidade. Receber pelo seu trabalho não diminui o seu chamado, não diminui o seu coração, não transforma o serviço em egoísmo. Existe uma diferença muito importante entre vender para alimentar o ego e receber de forma justa por um valor que realmente transforma a vida de alguém. Quem sabe a pergunta não é posso cobrar. Pode ser que seja por que acredito que cobrar me torna uma pessoa pior? Porque quando essa crença permanece escondida,
ela vai dirigir todas as suas decisões. Você trabalha mais, recebe menos. Se cansa mais e continua acreditando que está sendo humilde. Mas a humildade não é se apagar. Humildade é reconhecer que o dom que você recebeu tem valor, justamente porque pode servir outras pessoas. E permitir que esse dom sustente a sua vida também faz parte da responsabilidade de cuidar dele. Existe uma frase que resume muito bem do que eu penso sobre isso. Você não serve para ganhar, você ganha porque serviu bem. O dinheiro nunca deveria ser o propósito, mas também não precisa ser motivo de culpa. Ele é uma consequência natural quando um trabalho gera transformação real. Antes de terminarmos esse episódio, eu quero deixar uma experiência para você. Não é uma tarefa, é um convite para você observar durante essa semana. Toda vez que você sentir um desconforto ao falar sobre dinheiro ou ao receber pelo seu trabalho, pare por alguns minutos e escreva, nem que for no celular. Escreva assim: o que eu imagino que as pessoas vão pensar de mim quando eu cobro um valor justo? Depois, quem me ensinou, direto ou indiretamente, que falar sobre dinheiro era errado? Agora você vai lá e faz outra lista. Escreva 5 transformações reais que o seu trabalho produz na vida das pessoas. Não escreva aquilo que você faz, escreva aquilo que muda a vida das pessoas. Depois olhe para essa lista e responda também: se eu estivesse do outro lado, eu pagaria para viver essa transformação? E por último, complete apenas essa frase: cobrar me faz sentir espaço. Escreva a primeira palavra que vier, sem corrigir, sem explicar. Porque muitas vezes essa palavra revela muito mais sobre a sua história do que a respeito do dinheiro. Transformação não começa quando você muda o preço. Ele começa quando você entende por que sentia culpa em reconhecer o valor daquilo que sempre entregou. Nós nos vemos no próximo episódio.